Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Builder Storytime, dessa vez com o Carlo, da Rives. Projeto muito legal, trazendo mais opções de games aqui para a Base. E, Carlo, se apresenta aí, por favor, para a audiência e conta para a gente de onde surgiu a ideia da Rives. Bom, prazer a todo mundo. Meu nome é Carlos, sou um dos cofundadores da Rives. A Rives é um projeto bastante interessante e ela surge de um dos cofundadores que sempre desenvolveu jogos, inclusive jogos indie e tudo mais. E na indústria de jogos, para quem não sabe, ela tem diversos desafios. Um deles é distribuição, especialmente para indie, né? Você bota seu jogo em um Google Play ou na loja da Apple, do iTunes, ou se você coloca na Steam alguma coisa, eles basicamente se tornam sócios seus, né? Então, qualquer venda, qualquer coisa que você fizer, eles pegam em média 30%. E é bem pesado, especialmente para desenvolvedores indie, né? Na E aí Steam é 30% também? varia bastante, mas fica nessa média aí. E dessa dor aí, e outras que existem no mundo dos jogos, veio a ideia do Rives. Então, qual é a ideia do Rives? A gente tem um arcade, um videogame, que ele é verificável. Em torno desse arcade, a gente tem um ecossistema que abrange necessidade de jogos, né? Então, de toda a comunidade, de jogadores, de desenvolvedores, de fãs que gostam de assistir, de streamers, jogadores pro. E a gente está tentando construir um ambiente, então, em que essa comunidade de jogos ela tenha muito mais participação no que acontece e que o valor gerado pela comunidade de jogos seja distribuído de maneira também mais justa entre todas as partes envolvidas. Entendi. Legal. E tu falou sobre distribuição, queria entender como é que está sendo a distribuição de vocês, como que está a atração, Uhum. inclusive na Base, mas que tipo de estratégia vocês estão vendo que ajuda a Rives a conseguir ter uma distribuição melhor do que se fosse fora, né, um jogo Web 2 normal? Então, a questão acho que é público-alvo, né? Quando você faz alguma coisa Web3, tem um grande desafio que é vencer a barreira do Web3, né? Então, as pessoas que não estão acostumadas com Web3, elas têm dificuldade em utilizar certos conceitos novos, né? Como carteira, transação, essas coisas todas, né? E aí, trazendo um pouco para a Base. Quando você traz isso para a Base, dá uma certa facilidade. Então, recentemente vocês lançaram a carteira nova, não é nem uma carteira, né? Agora é um super app, né? E o onboard fica muito mais simples, então. Para quem não testou ainda, você chega lá, meia dúzia de clique, com uma conta de e-mail Google, alguma coisa do tipo, você seta um passkey e tudo mais, cria uma smart wallet, seta o NS name, tudo assim, em poucos minutos, né? Que é muito diferente, por exemplo, da minha experiência, primeira experiência em Web3, que foi do tipo, ok, cria uma carteira, qual é a carteira que eu vou usar? Vai baixar meia dúzia de plugin, alerta de segurança, assina certificados, depois você vai descobrir que você precisa de dinheiro, né? Como é que eu pego esse dinheiro? Porque para você conseguir Ethereum, Bitcoin e tudo mais, antigamente você tinha que já ter uma stablecoin alguma coisa, ou ter uma conta no exchange lá fora, um processo de KYC todo longo. Então, assim, o onboard na Base é um motivo que faz a gente gostar bastante. Dá bastante suporte à comunidade, tem bastante visibilidade, isso é muito legal. E uma das coisas que a gente quer fazer também, o Super App ele traz bastante visibilidade, né? Então, hoje o Rives ele tem uma versão que é majoritariamente desktop, mas a gente está fazendo também uma versão mini app, que é para aproveitar todo esse onboard simples e também expandir o público, né? Porque hoje tem bastante gente ainda que usa desktop, que joga e tudo mais, mas o grosso do público está focado mais em mobile, né? Porque, por bem ou por mal, todos nós temos o celular no nosso bolso o tempo todo, né? Acho que isso pode ser ignorância minha, mas eu não tinha noção que o grosso do público de games está em mobile. Eu achei que desktop fosse bem Não. mais relevante, cara. Não é? É porque tem diversas categorias, né? Então, se você pega assim, a maior parte dos players, eles jogam no celular. Geralmente são jogos mais simples, mais casuais, né? São puzzles tipo Candy Crush ou Clash of Titans, coisas assim. Aí Sim. você tem um público gamer que usa muito consoles, né? PlayStation, Switch e tudo mais. E que tem um seu nicho. Às vezes são jogos exclusivos que você quer, às vezes são jogos mais de um nicho FPS, alguma coisa do tipo. O nicho de PC ainda é forte, mas se você vai vendo as estatísticas, progressivamente as pessoas vão indo mais para plataformas mobile ou para
consoles móveis ou consoles tradicionais, né? Pô, E interessante. ah, Eu sempre não tem nesse fui. mercado. Cara, eu sempre gostei de jogar RPG. Não sei o que tu curte jogar aí, o que tu gosta de jogar. Eu curto um pouco de cada coisa. Eu curto muito um gênero que está basicamente extinto, que é jogo de estratégia em tempo real. Então, tipo Command Conquer, Tipo, Age of Empires, ah, StarCraft, o Age coisas of assim. Empires era muito massa. Muito massa. Mas infelizmente é um gênero que a galera não tem jogado tanto, né? Tá caindo em desuso. É, Eu gosto de cara, mas MOBA, é eu muito gosto de legal. RPG, eu gosto de vários. Então, bastante Cara, tem eclético. um jogo, inclusive eu tô falando com. Tem um country da Coreia que eu sou mais próximo, assim, porque o jogo que me fisgou pra vida é um RPG coreano, Maple Story. Não sei se você já ouviu falar, mas é um Não. MMORPG coreano, cara, grande pra caramba na Ásia, é um dos principais, tipo, todo mundo na Coreia já jogou esse jogo, tá ligado? Tipo, e teve uma época que eles tinham um servidor aqui no Brasil, era tocado pela Level Up. Não tem mais, há muito, muito tempo, mas eu sempre fui jogar no PC. E eles até lançaram a versão mobile, mas eu, sei lá, não curti, achei meio. Acho que eu não sou esse público, né? E eu puxei esse assunto justamente para entender. Tu falou que hoje vocês estão principalmente desktop, mas vocês estão fazendo mini app. Uhum. E eu cheguei a jogar. E pela tua descrição aí, por mais que eu não tenha tanto conhecimento aí dos estilos de jogo, categorias, público, pelo que eu testei, eu achei que tem muito fit com o público mobile. É onde vocês vão focar ou não? A gente vai testar, né? Tem certos jogos que a gente já tem, por exemplo, que não são bons para mobile. Então, por exemplo, a gente, não sei se você viu, mas a gente tem uma versão open source de Doom, que é o Freedom. Ou não vi? Cara, vou Ah, puxar tua tela aqui. Compartilha, mostra pra gente como é que claro. funciona a Rives no desktop. Depois, se tu tiver alguma coisa de mobile, pode mostrar também. Mas vou Uhum. puxar aqui, peraí. Aqui. Bora. Então, o nosso site é Rives.io. Aí quando você entra lá, ele tem basicamente aqui tem um console do Rives, tá? Quando você dá o play, ele carrega um cartucho, que é um cartucho de apresentação que a gente fez aqui para Home, né? Então, Uhum. é, só para explicar um pouquinho tecnicamente o que está acontecendo aqui, tudo que está em blockchain, você tem que ter uma maneira de ter consenso, né? Então, todos os jogos, todas as coisas que você faz no Rives, elas são determinísticas. E aí, por isso, a gente tem uma máquina virtual chamada Cartesian Machine aqui, que é uma máquina virtual determinística RISC-V, né? Então, tudo que acontece aqui é verificável. Alguma outra pessoa pode pegar e reproduzir exatamente o que aconteceu, né? Mas vamos lá. Massa. Aqui entrando Até na depois, página se do Rives, puder. Desculpa ter te cortado, mas até depois. sim, Talvez conforme tu for seguindo a tua explicação, vai falando o que é on-chain, o que é diferente. Porque até mesmo a gente conversando antes, mas outras pessoas que eu conheço do ecossistema, já conversei bastante sobre games. Tem muito game que fala que é on-chain, mas não é on-chain. Tem projeto muito grande no ecossistema que é jogo e na real a experiência é uma bosta, porque tu tem que assinar muita coisa. Então, vai contando ao longo do caminho aí o que está on-chain e o que é diferente dos outros projetos que estão por aí. claro. Então, aí, essa máquina aqui determinística, as coisas vão acontecendo aqui no seu browser com esse tempo real, né? Porque, embora tenha bastante avanço em tempo de bloco, e o Base fez um avanço absurdo esses dias de diminuir para 2 segundos o tempo de bloco, ainda não é o suficiente para você ter uma coisa em tempo real, né? Se você processar no blockchain. Então, tudo aqui está acontecendo na sua máquina, nesse browser, dentro dessa Cartesian Machine. E enquanto você está jogando, fazendo as coisas, está tudo sendo gravado, todas as suas ações, tá? Aqui você tem uma divisão que se você quer criar coisas no Rives ou se você quer jogar. Se você quiser criar, depois eu vou dar uma olhada aqui melhor, mas tem toda a nossa documentação de desenvolvimento. Depois eu vou passar melhor aqui. E se você falar que você quer entrar, aí você cai aqui no AppRives.io. Aí o AppRives.io é o ambiente mesmo para jogar, né? Então tem a parte de cartuchos, tem a parte de tapes, que eu vou explicar já já o que é, estatísticas e tudo mais. Vamos lá para cartucho. Então, aqui a gente tem alguns cartuchos que a gente portou mesmo pro Rives, outros que foram desenvolvidos pela comunidade em Game Jams, né? Então, a gente teve Game Jam, por exemplo, em parceria com a comunidade de Forgotten Roots, da onde saiu, por exemplo, esse jogo aqui que é um Vampire Survivor que eu gosto muito. Tem outros que foram mais soltos, a comunidade foi sendo mais criativa, com puzzles,
jogos de ritmo e outros, né? Mas dá uma mostrada aqui no Doom. O Doom, por exemplo, é um dos jogos mais pesados que a gente tem. Ele é baseado basicamente na engine do Doom, que é open source, e os assets em si, que é a arte do jogo, não é open source. Então existe a versão do Freedom, que é justamente a engine open source, com toda a arte e os assets que foram criados pela comunidade. Da Aqui no hora. Rive você pode jogar com teclado, tá? Se você quiser. Ou se você tiver também um controle, você pode usar. Aí, no caso, vou dar uma jogada com controle. Então, Tá jogando no controle agora. tô jogando no controle. Eu sou mais Pode crer. habilidoso nesse jogo com controle. Embora não seja tão bom assim. E enquanto eu tô jogando aqui, o que acontece é que o jogo tá rolando, tudo que eu tô fazendo tá sendo gravado. Toda vez que eu me movo, toda vez que eu atiro, que eu faço alguma coisa, que eu abro uma porta, isso é gravado. E agora eu vou deixar morrer aqui, porque na hora que o jogo termina, o que acontece é que você submete isso on-chain, né? Então, sei lá, Dead Fast aqui. E O usuário que tem que submeter. isso, porque é uma transação on-chain, né? Então aqui não tá aparecendo na tela, mas eu tô confirmando aqui a transação no Base. Aí Tá. outra vantagem do Base é que todo esse log de ações que você está fazendo, de andar para frente, abrir porta, de atirar, acaba sendo barato no Base, né? Então essa transação aqui que eu vou abrir, Ah, ela custou menos de $1 para mandar. Tá? é, Porque outro chain seria bem mais caro. top. Então, esse payload que tá aqui, que é bastante grande até pro pouquinho que eu joguei, é tudo que eu fiz. Eu fui pra frente, eu abri a porta, eu atirei as coisas todas. E aí, quando submete on-chain, é que acontece a mágica. Porque aí a gente tem os nossos validadores, que vem, opa, tem um jogo novo. Aí eles baixam esse payload aqui. Aqui também tem indicação de qual jogo que eu joguei, do cartucho e quais são as regras. Cartucho. E ele roda o jogo inteiro com esse replay de minimizações. Então, se eu não chego e falo que o meu score, a maioria dos jogos on-chain, você chega a um servidor que declara alguma coisa, ou o próprio usuário, e aí está sujeito à centralização, você confia em alguém e tudo mais. Aqui não. Esse validador ele vai pegar, ele não vai acreditar em nada que você fez, ele vai pegar só o que você disse que você se moveu e quando você se moveu, e vai reproduzir a partida inteira. E a partir dali ele valida quando é que você morreu, qual é o seu score, achievements, tudo. Então, Pode crer. esse V do Rives de Verifiable é porque, justamente, você pode verificar tudo. Porque cada vez que você joga alguma coisa, você bota isso on-chain, e isso aqui, esse payload aqui, é o que a gente chama aqui de tape, né? Porque Uhum. é efetivamente um registro on-chain do que você fez. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Uhum. O tape me deu a sensação de que é tipo é uma gravação do teu jogo. É uma gravação Mas ou é acaba só o sendo, sim. registro de movimentos, de acontecimentos? Então, como ele é um registro dos movimentos, depois o que a gente tem aqui é que você pode chegar e você pode rever a tape de alguém. Então, eu Ah, vou tu pegar esse pode ver gameplay o aqui. que o cara jogou. É o vídeo que Sim, tu vai ver aí. não é um vídeo, tá reproduzindo no seu browser a partida inteira. Da mesma maneira que quando você joga, na hora que eu aperto play aqui, ele baixa o cartucho do Endcopter, no caso aqui, que tá on-chain, Tá. reproduz e bota como entrada todo aquele payload que tá no on-chain. Então isso aqui está sendo reexecutado no teu browser em tempo real. Que Entendeu? loucura, cara. Por que que é Tá. assim? Por que que em vez de ser um vídeo é assim? Pra quem não É, entende. o motivo é bastante simples, é porque para a gente a questão da transparência e da verificabilidade ela é muito forte. Então, aqui você não está confiando em ninguém. Você está chegando na sua máquina, você está executando aquilo ali, você está vendo exatamente o que aconteceu. E aí, quando você vê que alguém ganhou um campeonato, não é porque pagou para alguém para chegar no servidor e botar um negócio mais fácil, ou aumentar o score, ou qualquer Uhum. coisa. Tá tudo ali transparente, você pode verificar que não. Foi habilidade mesmo, o cara teve uma sacada, fez esse movimento, você pode ver a estratégia dele, você pode fazer tudo, né? Eu joguei esse joguinho aí Então, que tu tá com o tape, eu achei ele maneiro, pô. Pô, joguei esse uns, sei lá, helicóptero é bem maneiro. uns 20 níveis, pô. Fiquei jogando. Maneiro. E o que é Cara, e tu incrível é que o diria moleque que que fez isso, fez por um esse. game jam, 2 dias, fez rapidinho, assim. Pô, que da hora. Tu diria que esse motivo que tu acabou de falar, né, de ser verifiable e reexecutar, tu diria que esse é o principal motivo do porquê gamers vão jogar na Rives em vez de outra plataforma on-chain?
Ou tem algum outro motivo? Então, na Rives a gente tenta ser bastante extremo com essa questão de dar o poder das pessoas, de descentralização e tudo mais. Então, essa é a nossa visão. É, se você olhar a maioria dos jogos e das plataformas de games, o que eles fazem, eles são basicamente aplicações tradicionais, Web 2, tá tudo acontecendo no servidor, que tá tudo, digamos assim, a portas fechadas. E o que acontece é que quando você faz um achievement, quando você termina um raid, quando você faz alguma coisa, esse servidor vai lá on-chain e te dá pontos, te dá alguma moeda de jogo, te dá um NFT, faz alguma coisa, né? Então, basicamente, você tem uma película econômica que está on-chain, mas a lógica do jogo, todas as coisas por trás, ainda estão centralizadas. Então, dá um exemplo, por exemplo, você pega um RPG, sei lá, e você ganhou um NFT de uma arma. O que Uhum. que impede daquela arma que foi épica, que você ganhou no raid de nível máximo, que você ficou 2 dias jogando com a galera pra passar e tudo mais, é, numa próxima versão o desenvolvedor transforma aquilo num bastão, não dando nada. Porque existe o NFT que tá on-chain, beleza. Mas a mecânica dele, o que representa e tudo mais, está centralizado. Então, a única garantia que você tem é que você tem um item. O que esse item representa vai variar, o desenvolvedor pode mudar. É, um desenvolvedor que quer ter uma relação saudável com a sua comunidade, muito provavelmente vai manter aquilo ali. Mas existem coisas mais sutis, como por exemplo, nerfar um item, que estão fora do controle. E você não tem o que fazer. E vai acontecer, entendeu? O Vitalik, não sei se você sabe, por exemplo, um dos motivos de criar o Ethereum foi que ele jogava World of Warcraft, nerfaram o Warlock, era o personagem dele, e ele ficou revoltado e falou, pô, como é que eu boto tantas horas, tanto investimento em alguma coisa e alguém muda uma linha de código e vai e eu não tenho poder nenhum em cima disso, né? E simplesmente acaba com todo o meu trabalho. Cara, eu Então, sei. esse é o diferencial do Rives. A gente quer ser o mais descentralizado, o mais aberto para a comunidade, o mais participativo possível. Irado. Eu tô ligado dessa história. Já fui aí jogador de RuneScape e o meu antigo projeto tinha. O nome do projeto era Zarus, que era um deus do RuneScape. Uhum. E, enfim, era o protocolo de DeFi, não tem nada a ver com game, mas um dos motivos foi isso. A ideia não foi minha, foi do meu antigo co-founder, mas, enfim, tô ligado, sei dessa origem legal aí. É, cara, até queria depois te pedir tua opinião sobre, só porque é do meu interesse mesmo, depois tu dá uma Uhum. olhada, pode ser no privado, não precisa ser aqui, mas dá uma olhada em como é que funciona o MapleStory N, porque eles fizeram a versão on-chain. Então, infelizmente, eles não estão na base, mas eles fizeram uma versão on-chain que tem os itens por NFT, dá para tradear, dá para mandar. Já joguei, achei maneiro. Queria a sua opinião depois, mas pode continuar mostrando. Se tiver mais alguma coisa que tu quer compartilhar na tela aí, Sim. pode seguir em frente. Aí, o que a gente faz também? Esse Doom, a gente fez vários campeonatos com ele e a gente explorou uma das coisas que a gente acha interessante no Rives. Então, quando você faz um jogo pro Rives, você estabelece certos parâmetros que você aceita na entrada e certas métricas que você exporta na saída do teu jogo, né? E aí isso dá um poder muito grande para a comunidade mudar a maneira com que joga o seu jogo. Então, aqui no caso do Doom, por exemplo, a gente fez alguns campeonatos, a gente chamou de Olimpíadas de Doom, né? Então, nossa Olimpíada de Nossa. Doom, por exemplo, a gente teve um speedrun, que é esse Lightning Run. A gente pegou esses parâmetros e falou, olha, vai ser primeira e segunda fase, e esse aqui é o tape do campeão, tá? E vamos fazer o seguinte: o jogo é um speedrun, então é o mais rápido possível que você puder, não importa matar monstro, não importa life, nada. O que importa é o quão rápido você passa da fase. E esse cara aqui, que parece ter uma IA jogando, que é o campeão, ele, você vê justamente isso no gameplay dele. Ele não quer saber de nada, ele vai. Ele quer terminar o mapa o mais rápido possível. Então ele anda em diagonal, ele corre o tempo todo, vai e termina a fase em poucos segundos. A segunda fase, que já é um pouco mais complexa, tem que pegar um cartão de acesso, etc., ele já mata mais inimigos, alguma coisa. Tem elevador que ele mata inimigo e tudo mais. Mas você vê que ele não tenta perder nenhum segundo. Então ele pega um cartão de acesso. Esse cara, acho que volta de costas até o negócio. O cara jogou não sei quantos trilhões de vezes a fase. Ele vai turbo. Porque o objetivo é esse: eu quero terminar a fase o mais rápido possível. Agora, com esses parâmetros que a gente setou aqui, o score ele depende só do seu tempo de completar multiplicado por um valor grandão lá que é o bônus quando você completa o nível, né?
Então esse score basicamente está dizendo, ó, quanto mais rápido você for, melhor o teu score. Aí tem outras categorias que a gente fez. Então a gente fez uma, por exemplo, de precisão com tiro de pistola. Nesse aí a gente já fez o score que assim, você pode demorar a beça, não importa teu life. O que importa é o seguinte, toda vez que você acertar alguém de pistola, você ganha ponto. E toda vez que você errar, você perde ponto. E esse é o seu score. E aí você vê que as pessoas jogam de maneira completamente diferente, né? Então deixa eu ir lá para um outro contest, por exemplo, que sempre é do Doom. E quem Vou que é pegar, o sei lá. público disso? Tipo, quem que é o cliente de vocês? Por exemplo, aqui, cara, a gente está fazendo essa gravação. Quem que tu gostaria que testasse Rives e fosse jogar e participar desse campeonato? Então, no momento, a gente está focando amplamente em dois grupos, né? Que é o grupo de desenvolvedores de jogos e o grupo de jogadores. O que a gente tem atualmente? A gente tem essa API para você desenvolver jogos rapidamente, que é bastante poderosa. A gente botou o Doom para mostrar que dá para rodar coisas muito maneiras, assim, né? E aqui ele já tá num campeonato que é de o soco que vale. Então ele tá tentando matar todos os monstros só no soco. Porque se ele usar outra arma, alguma coisa, ele não ganha ponto nenhum. Tá? Mas a gente quer os desenvolvedores de jogos, e a gente tem essa API que é bem simples. E dá até para pessoas que nunca programaram. Então a gente teve hackathons que a galera que nunca desenvolveu, que é de marketing, de coisas aleatórias, pegou uma IA e fez vibe coding e desenvolveu um jogo maneiro, entendeu? Em poucos dias. E do outro lado a gente tem os jogadores. Então, os jogadores que vão consumir jogos, que vão pegar esses parâmetros que eu acabei de explicar e vão inventar novas maneiras de jogar o jogo, porque quando você muda os parâmetros, aquele jogo que virou um speedrun, agora vira um jogo de precisão da soco. Se você mudar mais um pouco, pode ser aquele camper, né, que se diz em FPS, que é aquele cara que não quer ser acertado, porque você diz, ó, cada vez que você é acertado, você perde ponto, por exemplo. E a comunidade pode brincar e pode inventar novas maneiras de jogar os jogos, né? Então a ideia do Rives é essa, é dar criatividade para todo mundo, né? Então, se você é a gente ainda não tem isso, mas se você é um desenvolvedor, por exemplo, daqui a pouco a gente vai introduzir os mecanismos para modder. Então, o meu filho, por exemplo, ele Nossa. assiste muito vídeo de Minecraft, né? E todos esses modders de Minecraft, eles são um pouco ingratos, porque eles botam centenas de horas para fazer um mod. Esses mods envolvem uma quantidade absurda de dinheiro. Então, tem vídeo sobre vídeo de influenciador de Minecraft no YouTube, né? Só que o valor desse vídeo ele não está sendo transmitido para ele. Ele não está ganhando dinheiro com isso, né? E aí a gente quer fazer também um mecanismo aqui no Rives de modding, em que você fala, ó, tô fazendo mod para esse jogo. Então, se tiver um campeonato com esse jogo e esse mod, e aquele pool lá que foi arrecadado para aquele campeonato, ele vai ser distribuído entre os jogadores, que são os melhores, entre o desenvolvedor do jogo, mas também entre o modder. Porque aquele modder está Legal. contribuindo para aquilo ali, né? Pois eu E. queria Ah, entender, assim, qual que é o modelo de negócio de vocês, como que vocês ganham dinheiro, né? Mas também como é uhum, que alguém da comunidade, por exemplo, nesse caso aí, pode fazer dinheiro com Rives. Não quero falar muito de token, não é um uhum. assunto que a gente entra aqui, mas entender tipo, o modelo de negócio que isso viabiliza para quem gosta de games. A ideia é a gente ir pegando esses vários casos de uso que existem na comunidade no jogo e botar um FII pro protocolo, né? Que é o FII que vai remunerar a plataforma e que posteriormente também vai uma parte para um tesouro, que pode estimular, por exemplo, um game jam, que a comunidade decide o que acontece, esse tipo de coisa, né? Então, por exemplo, a gente tem os tapes. A gente deve fazer um marketplace de tapes. Por quê? É, voltando ao caso do YouTube. Meu filho assiste lá um videozinho no Minecraft e tudo mais. Aí a maneira daquele cara ele se monetizar, é o view do YouTube, ok? Mas isso geralmente é muito pouco, né? Então geralmente os caras têm que correr atrás de um patrocínio, que às vezes pode ser com um fabricante, algum acessório de jogos, alguma coisa, mas às vezes eles usam uma plataforma tipo Patreon, né? E aí o cara vai lá e faz um subscribe no Patreon para dar uma grana e suportar aquele influenciador que ele gosta. A ideia com o Tape é ir além disso. Porque ao invés de você simplesmente dar o dinheiro, você coleciona o tape daquele jogador. E o tape, ele, além de você poder verificar o jogo da pessoa e tudo mais, tem umas funcionalidades que a gente está pensando que estendem isso. Então, uma delas, por exemplo, é. Assim, eu sou um cara antigo, velho, né? Na minha época existia revistinha de videogame, que era uma revista que eram páginas e páginas com fotos de cada tela do jogo, mostrando, vem pra cá, aqui tem um item escondido e tudo mais, isso aí, né?
E dá para fazer uma coisa bem melhor, que é um tutorial de como jogar alguma coisa, com tape. Então, por exemplo, você pega um influenciador desse, pô, faz e tal do jogo tal que eu não consigo passar. Você pega o tape dele, entra um certo ponto lá e fala, não, a partir daqui eu quero jogar. E aí você pode aproveitar e pegar só um passo que você quer, ou você pode pegar a partir de um pedaço da fase, ou a fase inteira, ou você pode aproveitar alguma coisa que ele fez e só a partir dali você joga. Então dá pra fazer Mas coisas você não muito acha que mais isso vira interativas, muito meio pay mais to legais, win? entendeu? Oi? Você não acha que esse caso específico que tu acabou de falar não torna um pouco pay to win, assim? Não é pay to win, é uma maneira de você monetizar um cara que chega pelo YouTube e faz um tutorial e que ele não tem muito como monetizar isso. Então você pega, apoia ele, pô, valeu, tô comprando aqui seu tape, e a partir disso aí você joga. Ou um jogador profissional, por exemplo. Você pega uma final de um campeonato que ele fez uma jogada absurda e você quer colecionar, como se fosse um. Tem vários casos, né? Aquelas cartas de beisebol, coisas assim, né? Mas é um negócio mais Sim. interativo. Que o dinheiro vai efetivamente para o jogador e que além disso você tem um negócio mais poderoso, né? Que serve não só como apoiar esse cara, que aí a gente pode fazer um tape foil, umas coisas assim mais à frente, mas também Uhum. que você se sente um pouco parte da história, né? E você consegue rever o jogo e outras coisas, né? Então a ideia Pô, é ir maneiro. juntando esses vários casos de uso, de jogadores profissionais, de streamers, de fãs, de desenvolvedores, e fazendo Legal. vários casos de uso em que a economia vai espalhando dinheiro por todo mundo que está envolvido. Legal. Cara, eu tirei o teu compartilhamento só porque a gente estava conversando aqui. Tu quer voltar a apresentar Uhum. alguma coisa ou foi tudo aí do site? Eu posso mostrar um pouquinhozinho rápido a parte de desenvolvimento. Tá? Pode ser? Então aqui, o que eu falei, se você entrar na parte de documentação, você tem como fazer um jogo, né? E isso aqui, se você engolir isso num Claude, num ChatGPT, alguma coisa, ele consegue te ajudar a fazer um jogo tranquilo, tá? Então aqui a gente tem um tutorial, por exemplo, de um Snake. E ele é bem tranquilinho, porque a gente começa do básico. Então, essa primeira parte aqui, você está simplesmente pegando e está desenhando na tela Snake no meio da tela, fazendo nada. É um title screen, tá? E o legal dessa documentação é como o Rives ele roda todo no browser, a gente consegue pegar esse código e ter várias partes iterativas em que você roda exatamente o código aqui de cima. Tá? Então aqui você está carregando um cartucho que só faz Snake. E conforme você vai progredindo, você vai fazendo o jogo, né? Então você aqui muda um negócio mais técnico, que é a resolução e a taxa de atualização da tela. Depois adiciona um start game. Aí na hora que você start game, essa tela, além de Snake, ela tem um press to start, quando você aperta um botão, é game over. Aí você começa a desenhar as maçãs, começa a desenhar a cobra, Legal. que esse é a cobra, e vai passo a passo desde o zero até fazer um jogo completo, que no final tem sprite, tem jogo, tem tudo, né? Tem score, tem todas as coisas. Essa aqui eu acho que é a última versão. E aí já é um jogo de Snake, tem carinha, tem maçãzinha, tem tudo bonitinho, né? Que da hora. Então assim, é bem fácil de desenvolver. E a gente tem comunidade no Discord, né? Então toda vez que alguém tem um problema, alguma coisa, chega lá, rapidinho recebe uma resposta. Tá? Isso pra galera que for mais Massa. criativa, né? E dá pra fazer todo tipo de coisa aqui. Pô, legal. Cara, então, até aproveitando esse gancho aí, queria entender quais são os planos da Rives, tanto por curto prazo quanto longo prazo, e já atrelado a como que a comunidade da Base Brasil pode ajudar vocês, seja testando os jogos ou se envolvendo com a comunidade, entender como é que a gente pode ajudar vocês e também como é que está sendo o plano de vocês de desenvolver o mini app dentro do Base App. Uhum. Como é que tá, quão relevante é a Base para vocês hoje, que eu sei que vocês já estão deployados na Base. Então, são algumas perguntas juntas aí. Uhum. Cara, o momento atual, o foco é muito de aumentar a comunidade, né? Tanto de desenvolvedores quanto de usuários. E com isso a gente quer ir testando todos esses mecanismos desses casos de uso, né? Que estão atrelados a jogadores profissionais, a desenvolvedores, a campeonatos, a jogadores casuais, duelos, todo esse tipo de coisa, né? E é justamente a longo prazo
a gente quer ir testando esses vários casos de uso e pegando feedback da comunidade. Como a gente falou, a gente quer fazer uma plataforma que ela é bem aberta, né? Que a comunidade em si, ela está completamente no loop do que está acontecendo, da direção por aí e tudo mais. Então, digamos que a gente lança um modelo econômico para jogar que seja um arcade. Assim, você quer jogar o Rise hoje, você pode jogar, sem nenhuma limitação. Mas, digamos que a gente mude para um modelo de fichinha. Então, você quer jogar uma partida e tem outros jogos de Web3 que são assim, você vai pagar tantos centavos, um tokenzinho do Rise ou qualquer coisa do tipo, para cada vez que você quiser jogar. A comunidade não curte, ela vai dizer não curtimos. Dá um feedback e tudo mais, a gente muda o modelo, entendeu? Então, a longo prazo, a gente quer ir lançando as funcionalidades que a comunidade acha interessantes, porque a gente tem 300 milhões de ideias, né? Mas as ideias que são boas pra gente não necessariamente são boas para a comunidade que adota, né? Então, acho que é mais um Massa. processo iterativo de ir melhorando as coisas e de implementando as coisas conforme a demanda da comunidade. Cara, isso é muito legal. Tanto como teu posicionamento como um dos founders aí, né, de construir em público e pegar feedback do usuário, mas acho muito interessante ver esse posicionamento vindo de, não sei se vocês poderiam ser, acho que não seria essa descrição, né, mas de um gaming studio, assim, né, tipo, desenvolvedores de jogos, pelo Uhum. menos na minha experiência, não costumam agir dessa forma. Por exemplo, te falei que eu gosto lá de jogar MapleStory. Cara, a comunidade é muito puta com o desenvolvedor lá, né, que é a Nexon. Eles estão sempre putos com eles, sempre tem um baita desalinhamento, os caras não escutam a comunidade. É doido, assim, mas chegou a ser tão escancarado que rolou um movimento muito forte boicotando o jogo até que eles de fato começassem a fazer mudanças relacionadas ao que a comunidade estava pedindo. E aí tudo isso foi o que começou a desencadear. Primeiro, cara, eles dividiram completamente as equipes. Agora o servidor americano, que é basicamente o global, e tem o coreano. Então o servidor Uhum. global é uma equipe nova que toca, onde eles se comportam completamente diferente do servidor da Coreia. Né? Então, tipo, cara, eles estão pegando muito mais feedback, estão implementando as coisas que a galera está pedindo, estão indo para um caminho diferente com o jogo, né? Fizeram quase que cara, sei lá, quase que um fork ali em como eles estão implementando as coisas. E foi isso também que começou a levar eles para o caminho de ter uma versão cripto, de dar mais. A comunidade reclamava muito sobre, tipo, cache, né? Tipo, a galera tem muita. Lá tem dois tipos de servidor e todo mundo fala, tipo, pô, velho, é pay to win. Não dá, vocês cagam na cabeça da comunidade, quem tiver mais dinheiro vai ganhar e é isso. E aí eles criaram, depois de tanta reclamação, eles criaram um servidor onde não tem trade. Tipo, tu não pode comprar item, tu não pode vender item, tu só pode, tipo, fazer a trilha da parada e conquistar o negócio, tá ligado? Então é realmente, cara, tudo que tu tiver foi tu que conseguiu ali jogando. E eu acho isso muito foda, porque isso é o caminho que tu tá seguindo, por exemplo, na minha visão aqui, na nossa conversa rápida, de fato escutar a comunidade e seguir para onde a galera quer. Então, acho que uma forma de buildar que é muito exemplar aí, que deve chamar a atenção da comunidade para testar os jogos e se envolver, levar demandas, tipo, pô, o que vocês gostariam de ver na Rives? O que vocês gostariam de jogar na Rives? Como que vocês gostariam de se envolver com o ecossistema? Porque não são muitos founders que querem escutar. Né? Tem founders que escutam, mas tem founders que escutam e não necessariamente querem. Então é diferente. Então, parabéns por estarem fazendo dessa forma. A ideia é ser bem orientado pela comunidade mesmo, porque não adianta, né? A gente não faz a plataforma pra gente, você faz a plataforma pros outros, então tem que escutar mesmo a Parece galera. óbvio, né? Parece óbvio, Sim. mas não é tão óbvio para a maioria das pessoas e empresas. E, cara, então acho que assim, a pergunta final. Tem duas perguntas na real, mas eu queria entender, primeiro de tudo, como que tu vê a relação da Base com games, né? A cena de games na Base e o que pode melhorar. E o que tá bom também. E como que tu acha que o Brasil pode agregar para Base e para games, criptogames no geral, e principalmente, especificamente para Rives, né? Então, pô, para o ecossistema de games, mas também para o ecossistema da Rives. Não sei se vocês focam só no Brasil ou o foco é global e tal. Não, o foco é global.
Então, você fez uma pergunta bem ampla, eu vou tentar Foi responder mal. todos os pontos. Mas Vamos vamos por lá. partes, então. Primeiro de tudo é a relação da Base com games, com a cena de games. Então, pelo que eu acompanho de diversos ecossistemas de blockchain, onde eu vejo que está florescendo maior número de iniciativas, de experimentos, de jogos tradicionais sendo exportados e tudo mais, é a Base. Então acaba tendo aquele círculo virtuoso, né? Que, pô, eu quero alguma coisa, eu vou nesse lugar, porque tudo é daquela coisa está ali, né? Então isso acaba fazendo com que toda a comunidade de jogos vá se concentrando cada vez mais na Base. Então, se você quer fazer um jogo hoje, eu acho que a melhor comunidade é a Base, porque é onde as coisas estão fluindo, onde as pessoas estão olhando o que está acontecendo, né? Na questão do Brasil para a Base, cara, o Brasil é a maior economia da América do Sul. É a maior população também. Nós somos mais de 200 milhões, acho que estão 240 agora, alguma coisa do tipo, milhões de pessoas. O brasileiro, ele é muito curioso, ele testa muitas coisas, né? Ele é muito aventureiro, então isso para o público de cripto, que é um público desbravador, é algo muito importante. Infelizmente, eu acho que a gente ainda está atrás da Argentina, porque na Argentina essa questão de envolvimento com cripto, tanto no dev quanto no usuário final, aconteceu antes, até por questões econômicas, de Em inflação e tudo mais. percentual Que a gente está para trás, mas em número bruto não. é porque a nossa população é muito grande, né? Mas É, eles acabaram entrando antes também, até pela questão da inflação da moeda, né? Então tem muita gente na Argentina que começou a usar stablecoin como maneira de se proteger da inflação. Mas assim, eu acho que o Brasil está num caminho que é acelerado, entendeu? A gente está com o Pix, que embora não seja blockchain, ele, ele envolve diversas tecnologias que são inspiradas em blockchain e que está apontando para o Drex, né? Que o Drex eu acho que vai ser. Temos o potencial de ser o primeiro país a realmente digitalizar a economia on-chain com Drex, né? E aí, de alguém que está um pouco atrás de outros, a gente vai passar a ser pioneiro na economia mundial sim, nessa questão, né? Tanto na questão de você pegar real world assets e outras coisas e ter legislação que te apoie, né? Então, você tem sim, startups no mundo inteiro que pegam e fazem uma tokenização de um aluguel. E aí, quanto que você sim, quiser, o proporcional que você recebe do aluguel, mas não tem garantia legal disso. Na hora que você vai ver no mundo jurídico do país, o que acontece é existe um aluguel tradicional entre uma pessoa que está lá e uma empresa. E você tem que confiar que aquela empresa ali, que é a bridge para o blockchain, vai redistribuir de acordo com aqueles tokens aquele aluguel que ela está recebendo. Mas se ela quiser pegar aquele dinheiro ali e simplesmente botar no bolso, você não tem nenhum amparo legal para chegar e falar, não, olha aqui, eu tenho um token, eu deveria ganhar esse dinheiro, né? E eu acho que o Drex vai trazer esse tipo de coisa, vai atualizar a legislação, vai fazer com que essas novas possibilidades que a gente enxerga acontecendo de maneira, digamos assim, um pouco frágil, vão ter um amparo legal e vão ser casos de uso realmente que seguros, né? Da mesma maneira que sim, você tem em toda a economia tradicional. Acho que isso é muito importante. sim. E agora a sua próxima pergunta, que eu esqueci o Na ponto. verdade, era relacionado, é basicamente o que tu acabou de responder, mas relacionado a games. Então, tipo, a relevância do Brasil para esse ecossistema de gaming on-chain. E game é aquilo. A gente tem uma população absurda, números e tudo mais de diversos jogos. Muitas vezes o Brasil é uma comunidade de certos jogos, né? Então, até um certo tempo atrás, por onde tinha aquele boom de Free Fire, né? Daquele FPS mobile. E que você olhava o campeonato mundial, tava cheio de brasileiro. Porque realmente era uma febre. Todo mundo por aqui pega o celular no bolso. Ainda mais num país que boa parte da população não tem tanto acesso assim às coisas, mas o celular, felizmente, já permeou todas as camadas da sociedade, né? E eu acho que os jogos, assim, têm um potencial muito grande. Então, nesse cenário das pessoas começando a entrar em blockchain, todo mundo com celular e tudo mais, você pegar um super app aí da Base e começar a brincar, começar a ganhar dinheiro, começar a apostar, ganhar uma grana, entrar no Rives em outro jogo, ganhar um campeonato, monetizar mais, Nossa. eu acho que tem um apelo grande, entendeu? Cara, muito massa. E então, pô, partindo aí para avisos paroquiais, entender aí. Bom, primeiro, se você já tem uma data para quando vocês vão conseguir disponibilizar aí a versão mobile pelo Base App, Uhum. tem?
Data ainda não. As questões em software são sempre ruins, porque ou você bota uma data e lança do jeito que tiver, e às vezes são uns desastres, né? Diga o Cyberpunk lá. Não sei se você soube da infinita história de bugs dele. Não tô ligado. É, e o Windows é outro grande exemplo que eu dou, né? Eu nunca vi uma Aham. versão de Windows ser lançada sem diversos problemas. E a outra é mais interativa, né? Que você chega e você avisa só um pouquinho antes, do tipo, ó, tô aqui no beta fechado com as coisas redondas, você avisa, ó, sei lá, daqui a 2 semanas estou lançando, né? A gente é um pouco mais Boa. conservador, então a gente tá dando uma polida e tá chegando bem perto do ponto que a gente vai chegar e falar, ó, galera, daqui a 2 semanas aí abram lives no Base App e Massa divirtam-se. demais. Massa demais. Então, para quem está acompanhando aqui, quais as redes sociais ou canais que o pessoal tem que acompanhar para saber quando vocês vão lançar? Cara, é muito bom acompanhar nosso Twitter, né? Que é Rives sublinhadinho IO. E se você entrar na nossa página aqui no footer, tem tudo, né? Então Peraí, tem deixa eu o subir Discord. para a tela. Aí. Então aqui tem o Discord, que é muito bom para ficar antenado, para conversar, para debater, para dar feedback e tudo mais. O Twitter, que geralmente é o lugar que a galera de Web3 gosta de ficar, né? E para quem for dev e tiver com vírus e tudo mais, como eu falei, é open source o projeto. Então aqui tem o nosso GitHub. Se você entrar no nosso GitHub aqui, você vai ver todos os repositórios com a parte front, a parte back, o framework, tá tudo aqui. Até o Legal. site de documentação do open source. Cara, show demais. E, pô, tem algum aviso final aí que tu quer passar para a galera? Estão contratando, estão buscando gente para se envolver com o projeto? Pô, curtiu pra caramba aqui a entrevista, curtiu o que vocês estão fazendo e quer se envolver? Como essa pessoa pode fazer isso? Cara, uma melhor pessoa, a maior maneira de se desenvolver agora é entrar, jogar, falar com os amigos, trazer, fazer um campeonatinho. É, é o boca a boca, né? Se tiver alguém mais de finanças, alguma coisa, investimento e tal, a gente pode conversar. E todo Em que mundo que sentido? gostaria de conversar para investimento, né? Que a gente está Ah, se vocês estão organizando captando. também para isso, para captar. Ah, legal. E para quem tiver uma ideia, maneira de jogo, alguma coisa, pode entrar na comunidade e falar, ou pode se aventurar mesmo, né? Como eu falei, é, tem alguns jogos aí que foram desenvolvidos por pessoas que não desenvolvem. Chegaram lá no Claude, no ChatGPT e desenvolveram. De vez em quando deram uma travada alguma coisa, pergunta alguma coisa, a gente vai dar uma ajuda, destrava. Então, assim, Massa. aventurem-se. Legal. Cara, coisa linda. Obrigado aí, Carlo, pela tua presença. Foi super legal o papo. Parabéns pelo projeto. Achei muito maneiro. Funciona bem. Já joguei. Quero ver como é que vai ficar funcionando ali no Base App. Estou bem animado para ver Uhum. isso. Acho que vai ajudar muito na distribuição de vocês, para que a galera consiga, principalmente para a audiência que vocês estão mirando, né? Eu acho que não tem outra opção hoje no mercado para conseguir distribuição para um público tão grande mobile quanto o Base App. E tô curioso para ver como isso vai se comportar com games. Então tô animado para ver o lançamento de vocês. E, pô, galera, sigam eles lá, participem da comunidade se você gosta de gaming, leva ideias, participe. É raro ver founders realmente querendo ouvir a comunidade e implementar o que a comunidade passa. Então é isso. Parabéns, Carlos, e valeu aí pela entrevista. Valeu, obrigado aí, Guilherme. Um abraço. Valeu, falou, pessoal. Tchau, tchau.